E aí, gente, Aney Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema na revista em Science, que é um tema também que a gente de forma recorrente fala no canal, né? Que é relacionado à pesquisa acadêmica, né? Nesse caso, sobre pesquisa acadêmica no Japão, sobre interferência do governo na forma que os caras mais importantes na questão do Ministério da Educação e de departamentos relacionados a isso, de como são nomeados, né? E que a punchline aqui é que a proposta de dar voz ao novo painel de nomeação do Conselho de Supervisão enfraqueceria a independência do grupo, deixando o governo do Japão com mais controle político sobre quem está lá, né? Que é o Conselho de Ciências do Japão, mas o nome correto é Science Council of Japan, ou SJ. E a reclamação principal deles, aqui, 5 dezenas de sociedades acadêmicas, assim como o próprio SCJ, levantaram preocupações de que o Partido Liberal Democrático em breve pedirá dieta nacional para criar um novo painel externo para ajudar a escolher 210 membros do SCJ, que supervisa as atividades da organização, né? E tudo relacionado ao controle, opressão política e administrativa, né? Que seria o objetivo do governo. Quer dizer, seria controlar mais esse sistema, né? E o problema que eles estão levantando é que, como eles citam um exemplo aqui, em 2020, o primeiro-ministro Yoshihide Suga quebrou o precedente e bloqueou nomeações de 6 dos 105 acadêmicos indicados, né? Que foram críticos de uma legislação adotada por eles, né? Anterior ao Partido Liberal Democrático, né? Então, alguém foi contra as decisões do partido do atual ministro na época. No Japão, que eu saiba, ainda tem um imperador e tal, mas primeiro-ministro é como se fosse presidente, né? E esse envolvimento político do governo nesse sistema de. Nesse sistema de educação, nesse sistema acadêmico em si, né? Por exemplo, o Japão é muito conhecido pelos resultados em física, por exemplo. Se eu pesquisar aqui, se eu vir aqui, ó, Japan Nobel Prizes List. Então, vou vir aqui nessa listinha. Em física é muitos, tipo, muito mesmo. Mas pode ver que desde 1949 a gente tem vários é, caras que receberam aqui de física, literatura, física de novo, paz, química, fisiologia, medicina, química, física. Exatas, eles são muito fortes, principalmente em física, tipo, é muita coisa. Aqui, ó, física, literatura. Então, o número de prêmios. Aqui no caso que teve origem japonesa, né? No caso não era japonês. Aqui a lista em japonês, que era japonês mesmo. Provavelmente fazer pesquisa em japonês, principalmente. Enfim, publicava em japonês. Então a questão aqui é que você vê uma lista brutal, aqui é uma lista muito grande. Tipo, eu creio que não só isso. Você pode ver no painel na Nature, por exemplo, outras revistas acadêmicas importantes, que o Japão é muito frequente em pesquisa acadêmica, né? Então, se eu vir aqui, por exemplo, Nature, só na física, por exemplo, vamos ver se eu já acho assim. Ó, as principais países são melhores em ciências, em física, né? Coisas relacionadas à física, em termos relacionados à física, né? Então, os Estados Unidos em primeiro, China, Alemanha e Japão. Então, o Japão tá em quarto, né, em 2019. Então, além do histórico acadêmico que ainda, tipo, que a gente viu, né? Tipo, várias premiadas com prêmio Nobel. Você vê também que, no geral, o número de papers publicados e o índice acadêmico deles é bem grande.
A China produz bastante, os Estados Unidos também, mas o Japão é realmente forte nessa área, né? Então, se eu ver aqui no Japão, cadê? É quarto. Então, é realmente interessante. E a Universidade de Tóquio sendo a principal, né? Sendo a sexta da universidade das melhores do mundo em ciências sobre física, né? Então, um paper publicado na The Astronomical Journal of Letters estava entre os mais os discutidos do Japão desse ano, enfim, sobre buracos negros. Enfim, é um país que ele é muito bom, principalmente em física, né? Química, como vocês viram. Então, a China, por exemplo, ela é melhor em biologia molecular, por exemplo. Química também, a ação da biologia molecular, elas são muito fortes. Então, se você vai em ciências biológicas, biological science, China tá em primeiro. É, se bem que, tipo, aqui você tá vendo que a China tá em segundo, no caso. Papers publicados. Mas a questão é que eu prefiro não só qualidade, mas impacto do que é, quantidade, né? Então, se eu pegar aqui China, bicho, na China, né? Hum, vamos ver quantos Nobéis eles ganharam. Hong Kong tem um aqui, mas vamos ver. Você vai ver que aqui da República da China, aqui da China em geral parece. Fora da China, aqui não conta porque são descendentes chineses apenas, né? Eu não devo contar. Mas parece que aqui em paz, literatura, fisiologia, em física aqui, na maioria, mas comparado ao Japão é menor. E não só isso, eu não tô falando que o prêmio Nobel é o principal, mas mostra, assim, historicamente, impacto, né? Quanto uma nação causa impacto nesse contexto, né? E eu creio que, no geral, em física, o Japão é melhor que a China, mesmo que os números ali da Nature sejam maiores da China, né? Então, por que a gente viu isso, né? Porque foi importante mostrar essas coisas. Porque o Japão é muito importante em pesquisa acadêmica, principalmente em física, que é um tema muito importante. Então, ver problemas do governo alterando coisas na forma que as coisas são conduzidas, não deixando o sistema acadêmico ser independente na administração dele em geral, é um problema. E é um problema que pode afetar, de repente é só uma especulação, né? Pode afetar também esse tema em geral, no futuro, né? Assim, não só isso, mas aqui o físico Takaki Kajita, que também ganhou o prêmio Nobel, e atual presidente do SCJ, disse que há muito em jogo. Se o SCJ tem independência científica limitada, acho que nosso papel mudará muito. Então, é um problema para a pesquisa acadêmica no Japão. E sempre a questão que eu defendo é o que eu vim a essa conclusão, né, no Zik, pra quem já leu. Acho que é Anarchy State Utopia, um livro importante do Nozick, que é um pesquisador nessa área de ciências políticas. E o que eu acho que é o correto é o Estado mínimo, né? Que é o Estado tem um mínimo de intervenção possível só para o sistema nacional funcionar. E esse é um exemplo de violação disso, né? Violação do Estado mínimo quando você quer, por razões políticas, contrárias ao que pode fazer cerceira de acabar atrapalhando questões na parte acadêmica. Então, eu creio que não tem como separar isso, né? Se o governo quiser fazer o que ele quiser, ele vai fazer também. Porque, enfim, ele que tem o poder pra isso. Mas eu não sei se é tão ruim assim pra pesquisa acadêmica. Talvez seja ruim pra quem é do board de members do SCJ, né? Do Conselho de Ciências do Japão. Enfim, talvez não mude nada. Enfim, na prática, né? O que importa é esse impacto, né? Tipo, a China produz muito paper.
E muitos deles causam realmente impacto nela. Tipo, eu sei que nos livros que eu escrevo, o número de papers escritos por chineses que eu já citei é bem grande, né? Se eu pudesse falar quais são os papers que mais tem países que eu provavelmente mais cito, assim, organicamente, eu creio que seria primeiro China, depois Estados Unidos e Europa em geral. Aí tem alguns que são de outros países, enfim, de repente, uma vez ou outra vem do Brasil, enfim. De forma orgânica, né? Você procura lá o tema, tá pesquisando, né? Por exemplo, sei lá, tá falando sobre neurociência, sobre um tema específico de neurociência. Microtúbulos, por exemplo. E aí ou inteligência artificial. E aí, organicamente, você acaba achando muitos papers chineses nesse tema, né? Escritos em inglês, obviamente. Na pesquisa em jogos, por exemplo, você vai ver muito paper coreano. Pesquisa acadêmica em jogos. Jogos online. Jogos de videogame, né? Que é uma área que é mais interessante do que parece. Do ponto de vista acadêmico, né? Então, creio que isso é um problema. E realmente, interferências do governo na política das, das universidades em geral é um problema. Problema ruim, no caso, né? Então é isso. Até o próximo episódio.